Olá pessoal, aqui é Eduardinho do Carteira Rica e hoje eu queria expandir um pouco a nossa noção de retorno sobre o investimento. Nos Estados Unidos é muito comum a pessoa física fazer um balanço patrimonial como se fosse uma pessoa jurídica. Então ela coloca de um lado os ativos e do outro as dívidas e o que sobra é o patrimônio daquela pessoa. Então vamos trazer um pouco essa noção contábil e financeira para a nossa realidade. Então a gente vai lidar hoje com a ideia de retorno sobre o investimento. A realidade é que 90% ou mais dos investidores não têm sequer controle de quanto tem de retorno financeiro sobre capital investido. Não existem ferramentas práticas para controlarmos isso. E isso é um dos motivos pelos quais a gente está desenvolvendo agora um app específico para você ter total controle e fazer muitas outras coisas. Mas voltando ao assunto, a questão do retorno sobre o capital investido seria assim uma noção inicial do retorno sobre o investimento. Mas para mim e para você, nós que não trabalhamos no mercado financeiro, eu acho que a gente tem que expandir ainda mais a ideia e ter uma noção do retorno sobre o tempo investido também, não apenas o retorno sobre o investimento, mas o retorno além que se tem no investimento por tempo gasto nas análises de mercado, no acompanhamento do mercado e até mesmo em estudos. Bom, aí que entra a primeira complicação, porque nem todo o tempo que se gasta, entre aspas, é uma despesa. Assim como na contabilidade, um caminhão, por exemplo, não é considerado, quando a empresa compra um caminhão, não é uma despesa, porque aquilo não vai ser consumido em apenas um ano. Aquele caminhão pode gerar, ou um maquinário pode gerar resultado por 10 anos, a empresa pode usar aquilo por 10 anos, por exemplo. Então ela vai lançar na sua contabilidade a cada ano apenas 1/10 do valor daquele caminhão ou daquela máquina como despesa. Então, nas finanças pessoais, vamos pensar de maneira semelhante. Então, se você estuda para ampliar a sua noção de mercado, eu acho que esse tempo que você gasta com estudos para aprender mais sobre investimentos financeiros, esse tempo você computa apenas 10% desse tempo como despesa. Então, se você estudou por 10 horas, coloque no papel 1 hora. Então, compute, some durante determinado tempo, por exemplo, 6 meses, some todo o tempo que você gastar estudando finanças. E depois você vai dividir isso por 10, ok? Essa é uma sugestão. Por outro lado, existe aquele acompanhamento do mercado, aquele acompanhamento diário que, por exemplo, um trader faz, que pode durar várias horas por dia. Eu conheci há pouco tempo alguns traders, um deles, que era um day trader, ele gasta 1 hora, 1h30 por dia acompanhando o mercado. E fora daquele horário, ele não acompanha. É um horário específico, ele entra, faz as suas operações naquele horário. E um outro trader, que é um swing trader, que ele também opera todo dia, mas é 1 hora por dia, e esse sempre no fim do pregão. O método do outro é no início do pregão, aquele day trader, e esse swing trader no fim do pregão. 1 hora no fim do pregão e o outro 1h30 no início do pregão. Então, essa pessoa vai gastar 5 a 8 horas por semana com a análise do mercado, o comportamento do mercado naquele instante. E você, mesmo que não seja um trader, você fazendo investimento para longo prazo, se você investe em ações ou investe em fundos imobiliários ou até mesmo em aplicações comuns como CDB, você gasta também um tempinho ali analisando as oportunidades. Essa análise que vai te trazer um benefício só de momento para um acompanhamento instantâneo do mercado, esse tempo você computa integralmente como despesa. Então, vamos lá. De um lado nós temos aquele investimento em ampliação de horizontes. Nesse caso você soma todo o tempo que você gastar, divida por 10. E você soma todo aquele tempo que usa para estudar as condições do mercado naquele momento, e aí você computa isso integralmente. Soma tudo e você vai ter o tempo que você está usando para aplicando do seu tempo no seu mercado, no seu capital. Então, isso
a gente vai usar agora essa noção. Então, o que seria o retorno normal do dinheiro, o custo do dinheiro? Seria a taxa Selic. A taxa Selic ou o CDI. Então, suponhamos que seja 10% só para facilitar o cálculo. Se você aplica um dinheiro, suponhamos R$100, e no fim do ano você tem R$110, você teve a Selic de 10% ou o CDI de 10%, então o seu retorno é igual ao custo do dinheiro. Você não teve nenhum ganho além e você não teve nenhum ganho aquém do mercado. Então, quanto menos você tiver gasto de tempo para selecionar seus investimentos, melhor. Nesse caso, o ideal seria que você gastasse 0 tempo na escolha, porque você está tendo o retorno do mercado. Se você está tendo hoje um retorno inferior à Selic, então na verdade você está no prejuízo. O mínimo esperado de um retorno dos investimentos é o retorno, o custo do dinheiro para o mercado. Mas aí é que está a questão. Você então resolve acompanhar o mercado, selecionar melhor os investimentos. Então você tem que comparar o seu retorno além dos 10 que no caso a gente está avaliando. Se são 100, 110 é o mínimo esperado. E quanto você obteve? 115, 120? Você pega esse retorno que for superior à Selic, em termos absolutos, não em percentual, 2% a mais, 5% a mais que o mercado. No caso, isso é bem específico. Você tem que pegar em reais quanto você teve a mais. Então, suponhamos que você investiu ao longo de um ano 5 horas, 10 horas. Você investiu 10 horas do seu tempo analisando o mercado. E você aplicou R$100 e obteve 120, sendo que a Selic seria de 10, então 110, e você obteve R$10 a mais por 10 horas empregadas. Então, essa é a conta. R$10 a mais de retorno extra, que seria vamos chamar de alfa, é o retorno além do mercado. O alfa é uma mensuração específica, eu estou chamando de alfa só para você saber, para quem já entende do mercado, o que seria um pouco isso. Não estou falando do mercado de ações especificamente, mas para você ter uma noção. O alfa seria um retorno, então, superior ao retorno do mercado. Então, de 100, em vez de obter 110, você obteve 120. E para isso você gastou 10 horas. Então, R$10 a mais por 10 horas, você teve R$1 por hora investida. Aí é que está, nessa hora que você fizer esse cálculo, você vai ver se aquele tempo que você está gastando a mais com os investimentos, se eles estão valendo a pena ou não. Compare com o quanto você ganha no seu trabalho por hora. Então, vale mais a pena eu investir no meu trabalho e deixar os meus investimentos de maneira mais automática, ou vale mais a pena investir um pouco nos investimentos, no estudo, na análise de investimentos e conseguir aqui um dinheiro a mais? É óbvio que quanto maior a sua carteira de investimentos, mais interessante isso vai se tornar. Se você tem uma carteira muito pequena, em termos absolutos, o ganho ali por tempo investido, no começo, ele é um ganho menor. E na medida em que sua carteira for crescendo, você vai perceber um ganho maior em reais por tempo investido no mercado. Então, a gente poderia explorar isso muito mais, mas esse é apenas um vídeo inicial para lançar essa ideia. Então, podemos aprofundar depois, mas eu só queria lançar essa noção, até porque tem muita gente hoje que está levando o mercado financeiro como diversão ou brincadeira. Então, a pessoa tem passado ali muito tempo acompanhando o mercado, principalmente o mercado de ações, mas não tem essa noção. Eu acho que é essencial que ela tenha. Então, no caso específico das ações, o retorno normal seria o Ibovespa. Eu vi muita gente falando, olha, eu tive um ganho muito grande em ações nesse último ano. Tudo bem, mas faça esse cálculo. Divida o ganho que você teve acima do Ibovespa, porque o Ibovespa cresceu nesse período, subiu muito. Então,
quanto que você teve acima do mercado e divida pelo tempo, e divida de maneira honesta pelo tempo que você investiu. Análise ali do cotidiano do mercado, compute integralmente aquele tempo. E em estudos para aprimorar os seus conhecimentos, compute ali 10% do tempo. Some todo esse tempo, divida o ganho que você teve em termos reais, em termos absolutos, acima do seu benchmarking, seja o Ibovespa, seja a taxa Selic. Divida sobre isso e veja se realmente está valendo a pena o tempo que você está empregando, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.